Olá, bem-vindos a mais uma conversa. Hoje o tema é o Chapim Carvoeiro. Bem-vindos, é. Olá, tudo bem, Gonçalo? Vamos falar sobre uma avezinha pequenina e requieta, então, não é? Estamos a É verdade. falar, estamos a falar da tua 49ª observação em São Martinho do Porto, desta vez. Sim, a 49ª espécie da lista, estou em São Martinho do Porto. Esta espécie tem uma história engraçada, muito engraçada, aliás. Foi a primeira vez na minha lista em que eu comecei à cata de espécies novas de uma forma direcionada. Eu vou explicar o que é que isto quer dizer. Como eu tinha dito, eu, em agosto de 88, que foi, aliás, um mês ainda com muitas histórias para contar, tinha ido de férias para São Martinho do Porto. Nos dois primeiros dias, logo após a chegada, portanto, dia 2 e dia 3, eu fui duas vezes à Lagoa do Óbidos, onde já tinha ido com o meu tio, e onde limpei logo uma série de espécies novas, e também fui ao Monte do Facho, onde já tinha visto há uns anos com o meu tio Andronhão Real. E, portanto, eu logo nos primeiros 2 dias fiz ali uma espécie de apanhado daquilo que eram os meus conhecimentos anteriores. E depois, pá, ainda tinha um mês de férias pela frente, né? Um mês não, porque depois, a meio do mês, entretanto, vou para o estrangeiro, como oportunamente é de contar. Mas eu ainda tinha ali umas semanas e costumo ali pensar, bem, e agora o que é que eu vou sacar aqui? E então sento-me lá na esplanada com o guia das aves e começo para ali a ler à procura a cruzar os mapas e tal, que era um exercício que eu não tinha feito muito até aí, a cruzar os mapas, a percorrer as aves. E a certa altura, não sei porquê, reparei que em Portugal ocorria o chapim carvoeiro. Ora, eu só tinha visto ainda o real e o azul. Chapim carvoeiro, e começo a ler o texto. Era o tal guia que eu já mencionei outras vezes, que era o guia do Roger Peterson, que era o guia de aves que havia na altura, que estava em francês, não havia edição em português. Aliás, acho que esse guia nunca teve edição em português. E eu começo a ler Chapim Carvoeiro, vejo lá o mapa com Portugal pintado, começo a ler o habitat. Ah, esta espécie gosta muito de pinheiros. E eu, é? Deixa-me lá ir procurar isto nos pinhais. Pego na bicicleta, porque ali à volta de São Martinho do Porto há muitos pinhais, saio lá da vila, na estrada da Nazaré, ando para aí, sei lá, meio quilómetro, não foi preciso muito mais, até chegar lá à orla de um pinhal. Parei a bicicleta, ponho-me à procura com os binóculos, pim, bom chapim carvoeiro à minha frente. Eu ainda hoje penso, olha, se fossem todos assim, isto era sempre para andar. Não são todos assim. Esta foi, olha, é quase aquela chamada sorte de principiante, né? Mas foi mesmo assim. Por acaso a espécie é comum ali na região, mas foi uma busca direcionada na medida em que eu andei a estudar no livro, que era uma coisa que eu até aí não tinha feito. Eu até aí ia com o livro e ia vendo o que é que aparecia à frente. Ou então ia a sítios onde já sabia que ocorria uma determinada espécie. Eu aqui passei para um outro nível que era começar a estudar a lição, e neste caso cruzei a distribuição com o habitat. Pensei, Pinhal, que giro, deixa-me lá ir à procura. Mas foi logo a primeira tentativa e foi um bocadinho essa a piada. É para contrastar Portanto, com aqueles que a gente sabe que existem, que já andamos à procura há não sei quanto tempo e não há meio de os ver, não é? mas eu não sabia, não te esqueças que hoje em dia nós temos muita informação porque está tudo online, há muitos trabalhos publicados. Em 1988 não havia livros, tirando assim umas coisas antigas que eu na altura nem conhecia, mas não havia livros com mapas de distribuição das aves de Portugal, e portanto o conhecimento que eu tinha era o conhecimento de base adquirido com o meu tio, mas o meu tio não se encontrava ali naquela ocasião, e depois tinha o guia do Roger Peterson em francês com os mapas muito rudimentares da Europa, de modo que eu andei ali um bocadinho a estudar a lição. E essa lição deu frutos. Pronto. E portanto foi esta um bocadinho a história desta observação que ainda hoje recordo, porque realmente fui à procura. Eu já tinha relatado anteriormente quando tinha ido à procura das andorinhas das barreiras em Guimarães, mas aí foi porque o outro meu tio lá de cima de Guimarães me disse assim: olha, se fores ali a tal parte, ali há andorinhas das barreiras. Portanto, eu aí segui uma indicação concreta para o local. Aqui no Chapim Carvoeiro, não. No Chapim Carvoeiro, eu apenas baseado num mapa e numa informação que li num livro que nem sequer era sobre Portugal, resolvi prospectar um determinado pinhal e por acaso tive sorte logo à primeira, porque o bicho andava mesmo ali na orla do pinhal. Foi essa a situação, mas foi assim uma história também um bocadinho diferente do habitual. E diz-me só uma coisa, esta espécie tem uma distribuição mundial, obviamente aqui mais na nossa plataforma Europa e Ásia, mas entre a Europa e a Ásia é bastante extensa, não é? Isto é de uma ponta à É outra. vastíssima. Esta espécie tem uma distribuição vastíssima, que vai desde, portanto, apanha a Europa praticamente toda, desde a Península Ibérica apanha até o Norte de África, depois cobre a Europa toda, incluindo várias ilhas do Mediterrâneo, Médio Oriente, e estende-se pela Sibéria fora até ao Japão, à China
e à Península de Kamchatka, que já fica na Sibéria Oriental. Portanto, é uma distribuição muitíssimo vasta. E uma coisa muito engraçada é que tem um número considerável de subespécies, são 21, e que elas são bastante diferentes, e quando nós olhamos para as subespécies asiáticas, sobretudo aquelas mais orientais, elas já têm assim um ar um bocadinho chinês, têm umas cores completamente diferentes, têm polpas na cabeça, portanto são muito ornamentados, têm uma decoração, vamos lhe chamar assim, que não tem nada a ver com os nossos, porque há de facto espécies em que há várias subespécies, mas as variações são muito ténues. Aqui não, as variações são enormes. E realmente até nem parece a mesma espécie, né? Porque com polpa e outras cores. E os do norte da África, por exemplo, da Argélia, têm as faces e o ventre amarelos. Portanto, há bastante variação na plumagem destas aves. Portanto, Mesmo uma a nível distribuição vasta. europeu, ela estende-se até lá muito acima, não é? Sim, sim, À parte da Islândia, não é? Na Islândia acho que não, não é? Na Islândia, não. Não, mas isso também é habitual, às vezes, estas espécies Pois, exato. mais residentes estarem ausentes das ilhas. Elas à Islândia não vão, mas vão às Ilhas Britânicas, vão à Escandinávia até meio, mais ou menos, meio, dois terços, e depois ocorrem também na Córcega e na Sardenha, por exemplo. Portanto, Meio ainda dois tem. terços não é bem assim, porque se fores ver, quer dizer, se calhar de uma forma sistemática, mas se fores ver o mapa de distribuição com as observações do eBird, tens até lá Pois, mesmo. pois, eu por acaso estava a ver o mapa no Birds of the World, e o mapa do Birds of the World às vezes é baseado nos mapas do CRAMP, que é o Birds of Western Palearctic, que já são mapas feitos há algumas décadas, que podem não estar completamente atualizados. Eu penso que de facto eles se expandiram um bocadinho para norte também nos países nórdicos, portanto, sim, é capaz de ir um bocadinho mais acima do que eu estava a dizer. Mas seja como for, o que não deixa de ser curioso é que, sendo uma espécie com um território tão vasto, tem, no entanto, sofrido também um ligeiro declínio ao longo dos últimos anos, pelo que eu li no BirdLife, no DataZone do BirdLife, e ainda que não seja, como dizem eles, que não considerem suficiente para fazer subir o estatuto de conservação, que ele está como List Concern, portanto, não me preocupa Não, nada. porque a espécie é muitíssimo abundante, e porque é uma espécie também bastante generalista, e portanto apesar, portanto, eu já referi anteriormente que a descida populacional é um dos critérios às vezes para alterar as categorias, mas Mas não não é é o o único único, claro. critério. Não, e se a espécie for muito, muito abundante, nesse caso, à partida, a situação pode-se manter, não é? Portanto, uh, penso que pode haver. Estava aqui a tentar consultar como é que está a tendência populacional dessa espécie, efetivamente é negativa. Por exemplo, aqui no Pan-European. Referem cerca Uh, de 30% há em aqui 10 outras anos. fontes que eles dizem de curto prazo e de médio prazo 20%. Portanto, depende um bocadinho das fontes e dos programas, sim. Um declínio ligeiro. Eles até consideram que está estável, embora olhando para o gráfico tivesse uma pequena diminuição. Uhum. Mas pronto, ou seja, uma diminuição, mas não é uma diminuição preocupante. Aliás, de uma forma geral, as aves florestais têm diminuído muito menos que as aves agrícolas, que são as que têm tendências mais acentuadas de queda. Esta é também Um, uma daquelas espécies que é fácil de observar em meio urbano. Há muitos sítios em que elas adotam jardins e conseguem ser sim, sim, observadas. sim. Hoje em dia, sim. Sabes que em Portugal e em Espanha, esta pequena ave expandiu-se imenso ao longo dos últimos 100 anos. 100 ou 150. Ou Ok. seja, sabe-se que há 100 anos, portanto, início do século XX ou final do século XIX, esta ave era escassa, não vou dizer rara, mas era escassa tanto em Portugal como em Espanha. Sabe-se que em Espanha ocorria sobretudo nas serras, nas zonas de maior altitude, e em Portugal havia registros em médios de locais, e pensa-se que a grande expansão territorial que houve ao longo do século XX estará relacionada com o cultivo do pinheiro bravo, porque o pinheiro bravo, o pinus pinaster, embora seja uma árvore autóctone de cá, a maior parte dos pinheiros bravos que nós vemos aí pelo país fora são plantações, e o pinheiro bravo teve um enorme aumento durante o século XX, especialmente por causa da extração de resina. Embora hoje em dia já há muito menos extração de resina, porque as resinas são produzidas sinteticamente, e os pinheiros bravos são plantados principalmente para a produção de madeira.
mas a resina foi o grande fator que impulsionou o cultivo de pinheiros bravos. E como o chapim-carvoeiro é muito especialista em resinosas, ele até é mais até do que o chapim-popa, que também gosta de resinosas, mas é menos seletivo. O chapim-carvoeiro foi um bocado atrás dos pinheiros bravos e, portanto, pensa-se que a grande expansão que houve estará relacionada com isso. Mas qual é a dieta deste bicho? Eles, assim, como acontece com muitas outras aves, a dieta vai depender um bocadinho da época do ano. Portanto, a norma para muitas pequenas aves residentes é esta: insetos na primavera, material vegetal no inverno. Portanto, este resumo aplica-se a uma grande parte das nossas aves residentes, nomeadamente passeriformes. Porque os que são insetívoros o ano todo têm que migrar, como a gente sabe, porque no inverno não sobrevivem facilmente. Portanto, aqueles que ficam cá no inverno têm que sobreviver com base em matéria vegetal, que no caso desta ave será essencialmente sementes. Não é? Na primavera, essencialmente insetos em estado larvário e adulto e também aranhas. Não quer dizer que no outono e no inverno não possa apanhar aranhas também, porque nós também vemos invertebrados no inverno. Vemos é muito poucos, porque há muito menos atividade de insetos no inverno. E, portanto, mesmo as aves que capturam insetos no inverno, para sobreviver, em muitos casos, têm que complementar a sua dieta com matéria vegetal. E o certo é que em ambiente urbano não estão estritamente ligadas às coníferas. Pronto, eu comecei a falar dos pinheiros e depois esqueci de voltar à questão do ambiente urbano. Pronto, em ambiente urbano o que é que acontece? Em ambiente urbano nós temos jardins públicos, muitas vezes que até foram alvo de recuperações recentes, e nesses jardins públicos o que tens mais é árvores de origens exóticas, que podem ser coníferas e podem ser folhosas. Eles, em ambiente urbano, também tendem a preferir as coníferas. Embora pareçam enfolhosas, aliás, eu já vi chapinhas carvoeiras enfolhosas mesmo no meio do campo, como se costuma dizer, já os vi em carvalhais e noutro tipo de árvores. Só que eu acho que eles se especializam mais nas resinosas, porque é uma forma de não competirem com outras espécies. Eu até imagino que um dos principais concorrentes seja o chapim azul, que é aquele que também é pequenininho e também se alimenta nas copas das árvores. E o de polpa que referiste há pouco. Sim, o de Popa eu acho que é um bocadinho mais eclético. Sim, em parte o de Popa também, mas eu acho que em termos até mais de aparência morfológica, eles são muito próximos, o azul e o carvoeiro. Só que o azul é muito raro ir às coníferas, é uma coisa que a maioria das pessoas se calhar desconhece, mas enquanto que o real é um chapim mais generalista e aparece em todo o tipo de arvoredo e tem arbustos, o chapim azul é quase exclusivo de folhosas. De vez em quando aparece em pinhal, mas não é nada frequente aparecer em pinhal. E há estudos que mostram que a densidade de chapim azul em pinhal é muitíssimo mais baixa que noutros habitats. E o chapim carvoeiro, ao contrário, o chapim carvoeiro tem as densidades mais altas em pinhal e tem densidades muito baixas em folhosas. Portanto, eu julgo que o chapim azul e o chapim carvoeiro se excluem mutuamente com base no tipo de árvores que frequentam. Até o chapim real é mais generalista, mas o chapim real tende a alimentar-se na parte inferior das árvores, enquanto que o azul e o carvoeiro andam na parte superior. Portanto, eles segregam-se quer pela espécie de árvore, quer pelo andar da árvore em que eles se alimentam. Portanto, é engraçado como as espécies conseguem conviver umas com as outras, segmentando o habitat de maneira a minimizar os conflitos. Porque também, embora haja conflitos entre espécies, nenhuma espécie tem interesse em andar à batatada com as outras, não é? Portanto, este tipo de especialização é uma forma deles se conseguirem alimentar e explorar aquele nicho sem terem grandes concorrentes. Agora, o que é verdade é que o chupim carvoeiro também, portanto, não é exclusivo de pinhal, eles aparecem no tipo de resinosas, incluindo as tais que há em meio urbano. Eles acabaram por se expandir muito para o meio urbano também, porque encontraram certamente aí árvores que são do seu agrado. E agora, há uma coisa que eles são muito mais comuns a norte do que a sul, e são muito mais comuns no litoral do que no interior. Porquê? Porque eu acho que estes chapins carvoeiros dão-se mal, quer com a secura, quer com as temperaturas elevadas. Aliás, eu fiz o ano passado um webinário que está disponível no nosso canal, precisamente a falar do chapim carvoeiro, e apresentei uma série de mapas de temperatura e de precipitação em que eu apresentei um bocadinho a minha teoria, em que eu acho que há uma correlação bastante boa entre
o gradiente de temperatura e o gradiente de precipitação com a distribuição do chapim carvoeiro. Ou seja, se a temperatura média for acima de determinados valores, já não há chapim carvoeiro. E se a precipitação for abaixo de determinados valores, também não há. O que é que isto significa? Significa que a sul do Tejo há muito pouco chapim carvoeiro, e mesmo na beira interior e em certas zonas de trás-os-montes também há muito poucas, são zonas muito quentes e muito secas. E o mesmo se verifica em Espanha, portanto, eles em Espanha estão ausentes de grande parte do centro e do sul, exceto depois nas cordilheiras da Andaluzia Oriental, que aí com a altitude já conseguem suportar as condições. Portanto, ou seja, É não se resume tudo. floresta úmida, portanto. Sim, não se resume tudo ao habitat, porque, ou seja, o habitat é importante, mas não chega. Por isso é que nós temos imensos chapins carvoeiros nos pinhais do litoral norte e centro, mas naqueles pinhais do litoral alentejano que vão ali desde de Troia até Sines e depois por ali abaixo, tu não tens. Não tens porque está lá o habitat, mas o clima se calhar já não é tão apetecível para eles. Portanto, estas relações nem sempre são fáceis de entender. Eu estou a interpretar de acordo com o que vejo nos mapas, mas às vezes há outros fatores que nós desconhecemos. Exato. Olha, eu quero aproveitar aqui os últimos minutos da nossa conversa para debater aqui contigo também a questão da taxonomia, porque esta ave também já sofreu aqui umas alterações taxonómicas ao longo dos tempos, não é verdade? É verdade, sim, senhor. Esta espécie foi descrita inicialmente pelo Linneu, portanto, pelo naturalista sueco que popularizou o sistema binomial que ainda hoje é utilizado, na altura com o nome Parus ater, que é o nome com o qual muitos de nós ficaram a conhecer esta ave quando começaram a observar aves, portanto, Parus ater, 1758, mas depois, no século XIX, portanto, muito mais tarde, é proposto por outro naturalista o género Periparus, para distinguir dos outros chapins, entre outros motivos, pelo facto do babete ser um babete preto que é cortado assim de forma horizontal, depois não ter a risca que vai por ali abaixo, que é característica do Parus major, até do ceruleus, que também tem um bocadinho da gravata, né? E outras espécies de chapins que não são as nossas, que também têm esse tipo de configuração. E, portanto, depois, portanto, esse género foi criado. Mais tarde ele continua no género Parus e recentemente houve um artigo que propôs então a recuperação desse género e colocou aquilo no género Periparus, que é o nome atualmente aceito para esta espécie. E já agora, sobre isto, gostava ainda de referir o seguinte: a subespécie presente em Portugal é a subespécie Periparus ater vieirae. Ora, vieirae é um epónimo que deriva de um nome português. O nome português, ou seja, esta subespécie homenageia uma figura portuguesa, que era nem mais nem menos do que Adriano Xavier Lopes Vieira. E Adriano Xavier Lopes Vieira foi um médico e que era também, portanto, era dermatologista e cirurgião e que foi também zoólogo. Zoólogo, ele era natural de Leiria, mas ele viveu muito tempo em Coimbra e publicou vários trabalhos relacionados com as aves de Portugal. Portanto, Adriano Xavier Lopes Vieira, que é homenageado no nome desta ave, desta subespécie, Parus ater vieirae. E já agora, referir que ele era tio, pelo que eu percebi, tio do poeta, escritor Sobrinho, Afonso Lopes Vieira. Como? sobrinho, não é? Sobrinho, Do sobrinho, poeta. sim, sobrinho. O Acho poeta que, é acho, que era o tio dele. sim, tens razão, desculpa. O poeta era tio dele e o Adriano Xavier Lopes Vieira era sobrinho, sim, aqui, exatamente. Portanto, ele era parente do escritor, não é? Aliás, é curioso que nós temos outro caso de um naturalista parente do escritor, que é o Barbosa do Bocage. O Barbosa do Bocage, que é nome também de. ahm, não, desculpa, eu agora estava aqui a confirmar que não estava mal. O poeta é sobrinho do Adriano Xavier Lopes Vieira, porque o Adriano Xavier Lopes Vieira viveu de 1841 a 1910 e o Afonso Lopes Vieira, poeta, que é sobrinho do Adriano Xavier Lopes Vieira, Então, ao viveu contrário. de 1878 a 1946. Portanto, é 30 anos mais novo.
Portanto, era a nota que eu tinha aqui, mas tu depois referiste isso e eu fiquei na dúvida se tinha sido ao contrário, fui confirmar, mas não. O Adriano Xavier Lopes Vieira, que é homenageado no Chapim, é tio do Afonso Lopes Vieira. Eu estava a dizer, nós temos outro caso, que é o Barbosa do Bocage, que até há uma avenida em Lisboa com esse nome, que é a Avenida Barbosa do Bocage, perto do Campo Pequeno. E eu, quando a primeira vez que eu conheci essa avenida, pensei que era uma homenagem ao poeta, ao famoso poeta Barbosa do Bocage, que é de Setúbal, né? Mas não, a Avenida Barbosa do Bocage homenageia o naturalista, que foi professor na Faculdade de Ciências de Lisboa, um naturalista do século XIX, que era primo em segundo grau do poeta Barbosa do Bocage. Portanto, parece que há aqui uma tendência em Portugal de os naturalistas serem primos ou tios ou que é de escritores famosos, não é? Enfim. Pois é, olha, Gonçalo, com esta nota curiosa fica então esta conversa também por aqui. Fica, relembro o facto de que no canal YouTube do avesdeportugal.info estão disponíveis dois vídeos que abordam esta espécie. Um que é precisamente o webinário que já fizemos no ano passado. No ano passado, não, já este ano Sim, não, acho que sobre foi, acho que foi já este ano. 7 de Abril, estava agora aqui a Acho que foi em confirmar a abril, está data. bem. Abril, não, mas Sobre o Chapim Carvoeiro, pequeno habitante dos Pinhais, abril não deste é? ano, sim, Exato. foi deste ano. Foi já este ano. Ok, pronto, sim, acho que foi sim, perto da Páscoa. E O temos Pequeno Habitante dos Pinhais, também, exatamente. quer dizer, este ano depende de quem está a ouvir, quando é que está a ouvir, não é? Pois, Portanto, é bem visto. Estamos a, 2023. estamos a falar de 2023, 2023. exatamente, exatamente. E também lá está disponível um vídeo sobre identificação de chapins, onde também é abordado o chapim carvoeiro. Precisamente. E Obrigado a pronto, todos, mais uma vez, e até à próxima. até à próxima.